Putz, tem um fascista na família. E agora? Sejam bem-vindos, leitores de todo o universo. Eu sou Carlos André Moreira, este é o seu Admirável Mundo Livre e hoje nós vamos falar de O Rei das Sombras, um misto de ensaio biográfico e ficção publicado originalmente em 2017 pelo escritor espanhol Javier Cercas, que foi lançado aqui no Brasil ali por 2018 pela editora Biblioteca Azul e que, ao reconstituir a história de um integrante da família do escritor, lança algumas considerações que são muito válidas para nós aqui nos nossos contemporâneos anos de 2020. A saber, aquele seu parente que é um fascista também pode ser gente boa? Javier Cercas é um escritor espanhol nascido em 1962 na pequena cidade de Iba Hernando, na região da Extremadura, na Espanha. Ao longo de sua carreira, Cercas consolidou seu nome como um dos grandes cronistas ficcionais da história espanhola recente. Os seus principais livros, muitas vezes uma cruza bem peculiar de ensaio de ficção, ou mesmo um tipo de romance de não ficção, mas que não abdica de técnicas romanescas bastante sofisticadas, são histórias que representaram, cada uma a seu tempo, novos e originais pontos de vista sobre o longo e penoso processo de reconstituição e de reconciliação nacional da Espanha após os estragos provocados pela ditadura de extrema-direita de Francisco Franco. Formado em filologia e, durante boa parte de sua carreira, professor universitário, Javier Cercas estreou na ficção em 1987 com uma coletânea de 5 histórias curtas chamada El Móvil. Depois dessa estreia, ele publicou 2 outros livros que tiveram pouquíssima repercussão, além de uma certa boa aceitação crítica. Mas em 2001, com a publicação do romance Soldados de Salamina, Cercas vai além da boa recepção crítica e se torna, de fato, um nome bastante conhecido. Esse até hoje é provavelmente o seu romance mais popular e já lançava as bases para muito do que a sua obra viria a tratar dali para adiante. É uma história sobre o passado espanhol durante a Guerra Civil, uma história que mistura ficção e o próprio ensaio de sua produção. A história é dividida em 2 partes, entre um homem que foge de um fuzilamento ao final da Guerra Civil Espanhola, um partidário de Franco, e que é encontrado por um soldado republicano, um militante republicano, e parte da tensão da história é saber, a partir dali, se esse homem que encontrou esse personagem vai ou não entregá-lo para uma nova tentativa de fuzilamento, ou se, de algum modo, está nas mãos desse homem salvar a vida desse até então inimigo. É um romance baseado no caso real do partidário falangista de verdade Rafael Sánchez Massa e no seu destino após o fim da guerra. Não vou dizer porque basicamente é o mesmo destino da narrativa. Que o livro, além de tudo, faz uma divisão paralela entre essa narrativa que está contando, que vem a ser a transformação em ficção dessa trajetória de Sánchez Massa, e o próprio registro da sua produção, porque metade da narrativa também é dedicado às atribulações de um escritor chamado Javier Cercas, tentando pesquisar para fazer esse livro que nós estamos lendo. O sucesso do livro detonou toda uma nova onda de abordagens ficcionais a respeito das feridas mal curadas ou mesmo ainda abertas do período pós-Guerra Civil. Ele voltaria a trabalhar nesses moldes em outros 2 romances que também têm um pouco a mesma proposta sobre elementos do passado da Espanha. O primeiro deles é Anatomia de um Instante, que é a reconstituição de uma tentativa frustrada de golpe militar que pretendia restabelecer a ditadura de direita militar em 1982 e basicamente todo o romance é uma espécie de vai e volta entre aquele momento em que as tropas de um militar invadiram o Congresso Nacional Espanhol e a democracia do país esteve, digamos, pendendo na balança. O segundo romance no qual Cercas usa esse tipo de procedimento é O Impostor,
uma biografia ficcionalizada do sindicalista catalão Enric Marco, que durante anos ganhou a vida, fez nome, fez fama como um sobrevivente de campos de concentração, que também teria sido um exilado antifranquista, um agente de primeira hora do antifranquismo, quando na verdade tudo isso era uma arrematada mentira. O Rei das Sombras, publicado originalmente na Espanha em 2017, é tipo o último livro dessa série. O próprio Cercas já disse em outras entrevistas depois que, após ter feito essa série de livros, sendo que os 3 anteriores praticamente são uma preparação para ele escrever o livro que ele sempre quis escrever de fato, que é esse, O Rei das Sombras, ele meio que interrompeu um pouco essa vertente do seu trabalho com medo de soar muito repetitivo. Em O Rei das Sombras, a exemplo do que ele já havia feito com Enric Marco e com Sánchez Massa nos romances anteriores já mencionados, Javier Cercas reconstitui uma trajetória real e o seu contexto na dramática história espanhola e no trauma coletivo da Guerra Civil Espanhola. A diferença, o que torna este livro particularmente peculiar, é que agora ele não está se dedicando a reconstituir a vida de algum personagem notório ou mesmo a vida de um estranho, e sim a vida de um tio de sua mãe, alguém de sua própria família. Em O Rei das Sombras, Javier Cercas reconstitui a história de Manuel Mena, um jovem que morreu em setembro de 1938 aos 19 anos na Batalha do Ebro, uma das mais sangrentas do conflito civil que dividiu a Espanha ali na segunda metade dos anos 30. Jovem, vivaz, inteligente, Mena, que era tio da mãe de Javier Cercas, era uma espécie de lenda familiar justamente devido a essa aura heróica que cerca um rapaz morto num conflito civil em idade ainda tão jovem e que, por todos os relatos disponíveis, era alguém bastante querido, bastante jovial, vivaz, inteligente e sobre quem se poderia dizer que tinha um belo futuro pela frente. Ainda assim, para Javier Cercas, um homem que se autoproclama de esquerda, a figura de Manuel Mena sempre representou também uma espécie de enigma, uma vez que esse jovem tão promissor e tão cheio de louvores por muitos daqueles que o conheceram, cercado por essa aura de heroísmo juvenil, lutou, na verdade, pelo lado das falanges, pelo lado do movimento nacional, lutou junto aos partidários daqueles que levariam ao poder uma das mais sanguinárias ditaduras do século XX. Talvez seja necessário, para irmos adiante, algumas palavras de contexto. No início dos anos 1930, a Espanha, recentemente liberta da ditadura totalitária conservadora de um sujeito chamado Miguel Primo Rivera, vivenciou um breve período republicano em que foi eleito pelo voto um governo de inspiração socialista. Esse governo se elegeu com um projeto de reformas moderadas que foi atacado e torpedeado de todas as partes, seja pelos radicais de esquerda, que o consideravam muito tímido para lidar com todas as injustiças da sociedade espanhola, seja pela igreja e pela antiga nobreza espanhola, que consideravam essas reformas um ataque aos seus privilégios e ao seu modo de vida. Isso levou a uma polarização crescente da sociedade espanhola, que por um lado levou à criação de vários movimentos de esquerda, alguns deles inclusive de fato patrocinados ou apoiados abertamente pela então União Soviética em Moscou. Já pelo lado da extrema-direita, grupos conservadores como a Falange Espanhola e mais tarde o Movimento Nacional liderado por Franco defendiam a implantação de um modelo político conservador de direita, até mesmo com um eventual retorno da monarquia, dado que ela havia sido abolida pela sua cumplicidade com o regime ditatorial anterior. Quando um segundo governo de esquerda veio a se eleger em 1936, essa polarização explodiu e um golpe de Estado foi dado pelos grupos de ultradireita sob o pretexto, familiar para muitos que estão assistindo este vídeo, de impedir a queda do país nas mãos do comunismo. A grande diferença da groselha parecida que ainda se escuta hoje dos defensores mais calhordas da ditadura militar brasileira, é que na época havia de fato um regime comunista interessado no que estava acontecendo no país. Manuel Mena era um jovem militante do movimento da Falange Espanhola, que apesar de ter sido um dos principais pontos de sustentação da oposição ao regime republicano e mais tarde do golpe de direita que tentou derrubar o governo, seria, com o rumo dos acontecimentos,
praticamente engolida pelo Movimento Nacional fundado por Franco, que tinha um programa também de ultradireita, mas ligeiramente diverso. Assim, Javier Cercas, o autor de O Rei das Sombras, está bastante consciente de que escrever esse livro não é apenas investigar as razões pelas quais Manuel Mena, aquele jovem promissor de sua família, era um partidário das falanges, mas porque praticamente toda a sua família durante o período era partidária dos falangistas e por que escolheram esse lado durante aquela guerra. O Rei das Sombras se divide em duas narrativas que correm paralelas e alternadas. A primeira dessas histórias é a reconstituição da breve vida de Manuel Mena, ligado também ao quadro e ao panorama de instabilidade política da Espanha do período. Manuel Mena se engajou na guerra alguns meses depois de seu início e, após um ano de combates, já era tenente oficial de um grupo de artilharia especializado em artilharia pesada como canhões e morteiros. E após ser ferido, inclusive, cerca de 7 ou 8 vezes no campo de batalha, ele é morto junto com uma série de outros espanhóis na Batalha do Ebro, que, como eu já mencionei, foi uma das mais violentas do período da Guerra Civil. Essa primeira parte é reconstituída por Cercas com muito rigor documental, fiel à ideia de ser o mais próximo possível ao que se sabe em termos históricos. A prosa, embora não seja seca nem enfadonha, é direta, é precisa. Ela busca uma certa concretude e tenta sempre se amparar em documentos e em fontes verificáveis. E quando não há nenhuma nem outra coisa, a narrativa assume abertamente que não tem mais condições de avançar além dali. O próprio Cercas aparece muitas vezes nessa primeira parte, mas ele é mencionado em terceira pessoa, como se a narrativa estivesse olhando para ele também de fora, uma vez que ele se recusa a usar os instrumentos da ficção para tentar saber mais do que ele de fato sabe. Já a segunda vertente da história é um relato que Cercas escreve em primeira pessoa e que documenta os passos e etapas que ele teve que desenrolar para chegar ao conhecimento da história de Manuel Mena. Digamos que é a parte dos bastidores da construção do livro, em que ele narra várias visitas a Iba Hernando para entrevistar testemunhas, para tentar encontrar documentos, para desencavar determinadas informações que durante muito tempo foram desconhecidas, ao menos por ele e às vezes por parte da família. É nessa linha narrativa do livro que Cercas se permite algumas reflexões mais pessoais, mais filosóficas, inclusive mais metafísicas sobre a própria impossibilidade, muitas vezes, de se chegar ao fundo dos verdadeiros motivos pelos quais Manuel Mena era quem era e fez o que fez. Ele tenta ser muito mais contido no julgamento do comportamento de sua família, ele tenta lançar um olhar mais abrangente para as refregas do período, o que se por um lado oferece uma bem-vinda complexidade para um tema que muitas vezes é dotado de maniqueísmo, por outro, várias vezes resvala naquele perigoso limite ali de achar que houve excessos dos dois lados. O que é sempre um relativismo calhorda que a extrema-direita atual contemporânea muito tem lançado mão, inclusive, para tentar escapar das responsabilidades dos seus partidários históricos. Na conclusão de Cercas, um dos motivos que levaram a sua família a serem partidários dos falangistas e dos nacionalistas tinha a ver com o fato de que eles eram, para fins de Iba Hernando, pessoas remediadas ou até mesmo com bastante dinheiro e bastante status social na pequena comunidade. Cercas, inclusive, não deixa de lamentar o fato de que aqueles seus parentes se consideravam uma espécie de pequena aristocracia burguesa ali em Iba Hernando, na verdade estavam apenas alguns poucos degraus acima do que os camponeses mais pobres ou os despossuídos da cidade, mas que se agarravam nessa tentativa de diferenciação e assim alinhavam-se àqueles que deveriam ter sido desde o início os inimigos históricos das duas classes. A aristocracia e o clero ligado à aristocracia. Várias das terras de Iba Hernando eram de propriedade de antigos nobres, barões, duques e que foram sendo arrendadas e mais tarde vendidas para alguns campesinos mais empreendedores que, passados algumas décadas, eram eles próprios já as pessoas ricas e bem posicionadas na cidade. Os dois ramos da família de Javier Cercas, tanto os Mena quanto os Cercas, fazem parte
desse grupo de pessoas mais abonadas e que, portanto, enxergavam os campesinos como inimigos de classe, como a burguesia normalmente faz. Escrito em uma prosa sóbria, mas muito precisa, que flui com muito ritmo, muita elegância, O Rei das Sombras é o tipo de livro que é muito honesto no seu desconforto e, portanto, de modo positivo, também provoca um desconforto honesto em seu leitor. É um livro cuja leitura ressoa, inclusive, de modo bastante peculiar nesse nosso Brasil contemporâneo, ainda bastante fraturado por questões de polarização política, e em que, praticamente a cada 15 dias, as próprias instâncias oficiais do país, inclusive o presidente da República, brincam de ameaçar a democracia. Gente, esse foi o nosso Admirável Mundo Livro desta semana. Eu espero que este seja o primeiro vídeo de uma espécie de série que eu vou acabar fazendo até o final do ano. Eu tenho ela mais ou menos planejada, só não prometo para logo, porque como vocês mesmos puderam ter ideia, eu tenho andado meio relapso na atualização desse canal. Nem sempre as pressões da vida cotidiana permitem esse nosso encontro, dado que, como você sabe, eu trabalho sozinho, faço tudo sozinho e aí às vezes não tenho tempo para fazer também isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, continuem acompanhando a gente, eu prometo não desaparecer tão logo de novo. Agradeço muito a companhia e a atenção de todos vocês, cuidem-se porque a pandemia ainda está por aí e boas leituras!